Brasília. Atualmente, o nosso entrevistado de hoje, que é o Marcelo Ciccoli, ele é síndico do Centro Clínico Sudoeste, que fica em Brasília. Para quem conhece Brasília, é um empreendimento que fica do lado da HFA, que a HFA é o Hospital de Forças Armadas. Na verdade, acaba tendo uma movimentação bastante grande. E quanto ao centro clínico, né, que o Marcelo Ciccoli administra, possui hoje 90 empresas dentro desse condomínio, né, que trabalham basicamente no segmento de bem-estar, beleza e saúde. Então é isso. Marcelo, seja muito bem-vindo ao InfraFM Talks, é uma alegria ter você aqui. E tá tudo bem aí? Sim, fico feliz em compartilhar uma visão um pouco diferente desse eixo Rio-São Paulo. Brasília já é a terceira maior cidade do Brasil, então é um mercado aqui, a administração predial, a administração de condomínios está bastante profissional aqui na cidade também. Muito bem. Deixa eu te falar, dentro desse contingente todo de 90 empresas que trabalham dentro do seu condomínio, né, quantas empresas estão trabalhando atualmente, considerando que você tem um público também específico da área de saúde? Tem muita vacância, o pessoal foi embora, como é que está? Sim, então eu sempre gosto de frisar que aqui é um condomínio, então as empresas abrem e fecham de acordo com a sua vontade, diferente de um shopping, todos abrem e fecham no mesmo horário. Sim. Então, assim, para minha surpresa, Leia, apesar de aqui ser um prédio 100% focado na área de saúde, a gente tem assistência médica, tem várias clínicas odontológicas, tem também empresas que mexem com o comércio de produtos médicos, hospitalares, uma ótica, loja de colchão, farmácia, mas praticamente 2/3 das empresas fecharam. Então, a gente tem 1/3 só das empresas funcionando aqui. Então, realmente, o condomínio, tendo em vista essa diminuição, seja das pessoas que trabalham aqui, são cerca de 900 pessoas nessas empresas todas que trabalham, a gente tem um fluxo de quase 4.000 pessoas por dia, mas diminuiu radicalmente. E vale a pena até lembrar para os telespectadores aí do Brasil afora que o Distrito Federal foi o primeiro estado do Brasil a decretar o fechamento das empresas. Então, foi o primeiro estado. Aqui, eu até considero a minha atividade como gestor predial é essencial, boa parte das empresas que funcionam aqui são essenciais também, porque é clínica médica, tem clínica de cardiologia, de urologia, mas eu vi uma diminuição bastante grande também até nessas especialidades que a gente imagina que são essenciais, que as pessoas não vão sair de casa para vir aqui no cardiologista só passear, mas realmente, como falei, diminuiu muito o fluxo, seja de trabalhadores ou de clientes aqui no prédio. Deixa eu te falar, na verdade também mudou muito a instrução aí de contaminação, mudou muito o fluxo, né? Como se entra nas edificações, usa álcool em gel, né? Cuidados com botoeiras de elevadores, etc, etc e tal. Sim, você tem é verdade. Que trabalhar nisso também, nesse fluxo, com os seus prestadores de serviços, para poder receber, na verdade, diminuir o fluxo, mas ele continua dentro do condomínio, né? Então você precisa tomar alguns cuidados. Quais foram os cuidados que vocês tomaram nesse sentido? Assim, tendo em vista que a gente teve uma redução bastante expressiva aqui do público, a gente fechou, são 2 andares que a gente tem de salas, então num segundo andar nós fechamos todos os banheiros públicos, até para concentrar a limpeza e o fluxo de pessoas nos banheiros do piso inferior. Dos 3 elevadores, nós desligamos um elevador também, e há dias que está fechado, porque um elevador fechado diminui, claro, as manutenções de peças, o consumo de energia e também a necessidade de estar limpando ele. A gente reduziu também aqui a quantidade de colaboradores que trabalhavam aqui, porque se um condomínio eu administro 15 pessoas, então historicamente a gente sempre teve 15 funcionários e a gente passou a ter 11, e eu acho que essa redução aqui vai ser para os próximos meses. Deixa eu te falar, eu imagino, né, que como todos os condôminos, né, eles vão passar, todas as empresas do Brasil vão passar aí por um certo aperto financeiro, né? Certamente os seus condôminos já devem estar pressionando vocês aí para redução de custos de condomínio. Fala um pouquinho sobre como vocês estão trabalhando esse assunto aí. De fato, me surpreendeu o seguinte, apesar da gente ter, são profissionais que têm curso superior, esclarecidos, são médicos, dentistas, fisioterapeutas, mas me chamou a atenção assim, o desconhecimento das pessoas por regras básicas de gestão de condomínio, seja um condomínio comercial, como é o nosso caso, ou condomínios residenciais. E aí eu até converso muito com a síndica lá do meu prédio residencial sobre esse aspecto.
mas lá ela teve algumas pessoas consultando sobre essa questão de redução. Aqui me chamou a atenção, vamos dizer, quase 20% das empresas vieram me questionar, me indagar sobre isso, como se fosse um direito, realmente, né? Só que ontem até uma médica me ligou, mas mais a título pessoal, ela estava relatando um problema lá de um apartamento que ela quer mudar e quer fazer uma reforma, e inclusive teve até uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal de proibição de que fizesse-se uma reforma aqui em determinado prédio aqui em Brasília, justamente porque as pessoas, eu até concordo com a visão desse juiz, porque as pessoas estão em casa, estão estressadas, então imagina você passa tanto de gente em casa, com as crianças e ainda uma obra acontecendo, é uma coisa que aumenta muito o estresse ali da pessoa, mais pessoas circulando, material de construção, então foi até assim, não sei se a palavra certa é desagradável, mas eu até fiz um texto padrão de copiar, colar, que respondi via WhatsApp, respondi via e-mail, não, isso aqui é um condomínio, então o síndico, por decreto, ele não pode nem aumentar, nem reduzir as taxas de condomínio, tem que ser submetido a uma assembleia. A nossa convenção é bastante antiga, não tem previsão dessa questão de realização de assembleia online, não temos essa previsão, então teria que ser feita uma assembleia física. Então, como eu até por coincidência, dias antes aqui desse fechamento, eu já estava com uma assembleia marcada que eu tive que cancelar, mas ao mesmo tempo que eu falei para as pessoas, a gente não pode marcar a assembleia para aumentar, não pode marcar uma assembleia para diminuir também. Mas a grande verdade é que apesar da gente ter tido a redução de alguns custos aqui, de energia, de água, por exemplo, até uma redução de funcionários, que a gente vai ver o reflexo disso nos próximos meses somente, mas ao mesmo tempo, na linha do que você estava falando, Leia, teve aumento de outros custos, porque a gente não comprava aqui com a frequência que estamos comprando hoje álcool em gel em grande quantidade, produtos específicos para fazer desinfecção de ambientes, como a gente fez no final de semana que o prédio está vazio. A inadimplência aumentou significativamente também, como eu vi, e aqui, como condomínio comercial, a gente tem a peculiaridade de que a gente administra alguns aluguéis aqui, de depósitos. O condomínio é uma situação atípica no Brasil, o condomínio é dono de 1/3 do prédio, que é uma área de garagem, então vários aluguéis que a gente tinha aqui de vagas, as pessoas foram simplesmente cancelando esses aluguéis, porque as empresas estavam fechadas, aqueles profissionais não iam vir mais, então isso aí também houve uma diminuição das receitas. Então é um equilíbrio aí que a gente está dia a dia aqui acompanhando, né, eu financeiramente, o operacional com os funcionários que estão trabalhando. Muito bom. E assim, aí em Brasília, né, e imagino que você tem os colegas com quem você troca informações, qual que você acha que são os aprendizados, né, para os gestores prediais, né, frente a esse novo momento que a gente está vivendo? Como será daqui para frente? Queria ouvir de você um pouquinho sobre isso. O que eu vejo muito, Leia, aqui talvez assim, até uma fábula infantil, que é da formiga e da cigarra, né, de você sempre estar fazendo provisões para momentos de dificuldade. Então eu sempre pensei dessa forma, talvez até lá educação do meu pai, da minha mãe, eu tenho uma vida bastante confortável, moro bem, tenho dinheiro para fazer o que eu preciso, mas sempre tem uma reserva financeira aqui para outras finalidades, né, outros imprevistos. Então eu vi aqui que muitas empresas aqui do prédio não tinham essa reserva financeira aqui, então de repente 10 dias, 15 dias que ela fica fechada já compromete totalmente o fluxo de caixa. Então eu acho que isso vale também para os prédios, né? Então tem prédios, eu ouvi falar que aqui no Distrito Federal, 2 condomínios comerciais com perfil bem parecidos com os nossos conseguiram promover essas reduções de taxa de condomínio, mas não sei se fizeram assembleia, mas aí o que eu falo aqui para as pessoas, a gente não pode generalizar, porque já houve momentos aqui, né, eu como falei, sou síndico aqui há alguns anos, no condomínio com essas receitas extras, fazer aportes significativos para a compra de um gerador de energia, o próprio condomínio contribui significativamente para uma obra, mas no atual momento a gente não tem essa força, não tem um caixa tão forte a ponto de poder dar um desconto e etc. Então eu acho que mostra, seja para as empresas, seja para os prédios também se prepararem, terem um fundo de reserva ali robusto, mesmo como parece que está indo tudo bem, vai economizando, porque essa crise, como eu tenho lido, ela é sem precedentes aqui no Brasil, sem precedentes no planeta Terra. Né? E só como curiosidade, Leia, eu sou do conselho consultivo de um hotel aqui, que funciona como condomínio,
Então, são 324 apartamentos que funcionam como uma grande bandeira internacional, mas assim, foi de partir o coração eu ter que assinar uma carta decretando o fechamento de mais de 60 dias desse hotel. Né? São 119 empregos gerados ali, então até cheguei em casa assim, bastante transtornado, porque eu fico pensando em cada uma daquelas pessoas, mas aqui o setor hoteleiro aqui no DF foi bastante afetado, e as empresas bastante afetadas, vamos ver o que vai sobrar disso aí depois, né? Mas a questão hoteleira é no Brasil inteiro, né? A gente vê um movimento muito grande. Aqui em São Paulo tem até alguns hotéis que acabaram fazendo acolhimento de médicos, de enfermeiros, para poder contribuir aí de uma forma solidária com a contingência de saúde que a gente está vivendo. Mas muito bem, Marcelo, você gostaria de compartilhar mais alguma mensagem para a gente encerrar a nossa rápida entrevista? Casa? Não, eu estou aqui no escritório. Eu tenho vindo diariamente aqui para o escritório. Até nessa linha do que você falou, Leia, eu tenho um amigo que é dono de um grande hotel aqui, mas eu até também as atividades diminuíram absurdamente lá, mas eu até compartilhei ele com essa ideia, porque na Europa tem hotéis que estão acolhendo doentes, né? É o caso de um hotel aqui em Brasília, um grande hotel que vai ser transformado num hospital de campanha temporário, e hotéis que estão acolhendo os profissionais de saúde que muitas vezes eles não querem mais ter aquele contato diário com a família. As pessoas que estão na linha de frente ali, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, às vezes, até teve um conhecido aqui do prédio que estava já cogitando para um cardiologista alugar uma kitnet para que ele pudesse temporariamente sair do hospital, ir lá tomar banho, ficar isolado da família e depois que passar toda essa crise voltar, né? Mas assim, a mensagem eu acho que está sendo difícil, como você falou, e antes tem gente que está revendo muitos conceitos, revendo contratos, revendo metodologias, talvez aqueles funcionários assim mais fracos que você já por muito tempo aqui estava ocupado, falar, esse aqui deixa, vai empurrando com a barriga, seja alguns funcionários ou alguns problemas que você ia empurrando com a barriga, e você também nesse momento de dificuldade teve que sentar, concentrar e resolver aquela problemática. Então, eu sei que está sendo muito difícil, e quem sabe também a gente aqui, não é o caso do Brasil, né, tem muitos séculos aí que a gente não passa por guerra, mas tem países, como eu estava vendo, a Finlândia, que já tem vários planos de contingência aí para momentos de crise. Então, depois que essa crise toda passar, mas que os prédios, a sociedade como toda, a gente comece a pensar que podem vir momentos difíceis e a gente tem que estar preparado lá na frente, né? Seja com equipamentos, seja com metodologias ou mesmo financeiramente preparado para esse momento. Muito bem. Marcelo, a audiência do InfraFM Talks agradece muito a sua participação, muita boa sorte aí no seu gerenciamento, e fique em casa também, quando for possível, se cuide do seu pai, da sua mãe, da família como um todo, e muito obrigada pela sua participação. Fica com Tá bom, obrigado, fica à disposição em Brasília. Tá bom, um abraço, até breve. Tchau, tchau.